Hoje você vai ver aqui nesse canal a diferença entre união estável e casamento de uma maneira que vai fazer com que você nunca mais esqueça dessa jossa. Então antes de qualquer coisa nesse vídeo, já se inscreve aí, dá o seu like e vamos embora ver qual é a diferença entre união estável e casamento. Eu sou o Vilela, esse aqui é o Robin, que ninguém liga. E esse é o canal Poder Familiar. Bom, a primeira diferença que eu vou trazer para você aqui é uma coisa, eu acho que é a mais legal que tem de todas as coisas. Eu não sei se foi um problema do legislador, eu acho que ele esqueceu, ele falou, eu acho que eu vou zoar a galera aí. E fez isso, olha que interessante. Quando você vai olhar lá no Código Civil, quando você vai ver na lei, quais são as obrigações do casamento e quais são as obrigações da união estável, elas são bem parecidas. Mas tem uma coisa que é bem diferente. No casamento, você tem o dever de fidelidade. E na união estável, você tem o dever de lealdade. Mas você deve estar pensando assim, mas é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Lealdade, você não precisa ser fiel para ser leal. Olha aí. E fidelidade, você tem que ser fiel, mas você não tem que ser leal. Vou explicar aqui. Sabe aquele amigo seu, aquele brother, camarada, assim mesmo, sangue bom, que cara assim? E você, menina, que tem aquela amiga que conta as coisas. Não é porque você é leal àquela pessoa, àquela amiga, que você não pode ter outra, você entendeu? E a mesma coisa do cara. Lealdade àquela pessoa, àquela irmandade, não é porque você é leal àquela pessoa que você não pode ter outros contatos, certo? Agora, a fidelidade já é uma coisa diferente. No casamento, por exemplo, que é uma coisa boa da gente ver, você só pode ter uma esposa ou um marido. Como é que é o nome disso? Como é que é o nome dessa relação que só tem uma pessoa? Monotonia. Não. O nome disso é monogamia, gente. Você não pode ter outra pessoa. Só que olha o que a lei fez com a gente, olha só que bonito. No casamento, pela lei, eu disse pela lei, não vai sair por aí fazendo coisa porque, o Vilela falou isso. Não. Se você for interpretar o pé da lei mesmo, pé ali da letra mesmo, bonitinho, você vai ver que você tem que ser fiel. Mas se você trair, como não tem lealdade, você não precisa contar. Agora, vamos imaginar na união estável. Na união estável você tem que ser leal. Então você pode trair, desde que você conte. Gente, eu falei isso brincando, não é pra fazer isso, mas na lei tá assim. Então se cair isso, meu amigo, você vai fazer uma prova de concurso? É isso que eles vão te perguntar, é essa a diferença aí, tá? Fica ligado nisso. Bom, outra coisa que é importante a gente dizer é o seguinte. Você já ouviu, se eu vou falar isso pra você, se já ouviu falar nisso, ou se alguém te falou, se você acha isso, comenta aqui pra gente. Não adianta você ir lá no cartório, não adianta você ir lá e fazer um registro, uma escritura pública de união estável, não é por isso que ela vai passar a ser uma união formal. Você sabe qual que é a única união formal que existe? É conhecido como casamento. A união estável você pode documentar ela do jeito que você quiser. Vilela, mas o meu professor falou que coisa da união estável. Não tem nada a ver. A união estável sempre vai ser informal. Hoje em dia, você pode falar que o casamento é muito parecido com a união estável. De fato são mesmo. O STF declarou inconstitucional um artigo do Código Civil. O que é inconstitucional, Luiz? É algo que não está nos padrões da Constituição Federal. É algo que não está nos padrões da Constituição Federal. Ou seja, o Supremo disse assim, no caso de sucessão, o que é sucessão? É um sucesso muito grande. No caso de sucessão, sucessão é quando a pessoa morre, sabe? Aquilo, morre, daí vai transferir a herança. Sucessão é isso. O que acontece? O companheiro, pelo artigo 1790, lá do Código Civil, ele tomava prejuízo nesse sentido. Eu não vou entrar muito nisso agora, porque depois nós vamos falar disso num vídeo específico, tá? Como união estável e casamento não eram a mesma coisa, o que aconteceu? Quem vivia em união estável, e aí o companheiro morria, tomava prejuízo. O Supremo falou assim, chega disso, agora é tudo igual. E agora é tudo igual. Mas nesse aspecto é igual. Em outros aspectos não. Isso aqui é um conselho para a vida? Conselho para a vida. Se você já está enrolado com alguém, casa logo. É muito mais fácil de você provar as coisas, principalmente depois da morte. Tem um cantor bem famoso que ele tinha um monte de filhos
E ao mesmo tempo que vivia com esses filhos, ele vivia com as mães deles, entendeu? Ao mesmo tempo. Vilela, mas ele convivia então em união estável, porque casamento é um só, né? Não. Olha só, nesse caso, ainda que a união estável seja diferente do casamento, existe essa questão de monogamia, tá certo? Nesse caso, de um monte de gente convivendo junto ali, tá mais por uma situação de poliamor do que de união estável. Você pode estar se perguntando assim, mas eu já ouvi falar em algum lugar que tem união estável concomitante. Concomitante quer dizer ao mesmo tempo. Só que tem uma coisa, algumas decisões por aí que estão falando isso dizem assim, ó, esse relacionamento é união estável aqui, ok? O cara vive aqui com uma família. Só que ao mesmo tempo ele vive com outra família aqui. Se a mulher daqui, a família daqui e a daqui não sabem de uma não sabe da outra, ok, reconhece o direito, faz sentido. Agora, nesse caso que nós demos o exemplo, todo mundo morando junto, não dá para falar que não sabia, tá certo? Então, nesse caso, existem algumas decisões dizendo, olha, essa mulher não sabia de nada e essa também não. Então, não é justo eu dizer assim, ele convivia com a Joana, então a Maria vai ficar sem nada. Não é assim que funciona. Mas isso só no caso delas não saberem uma da outra, beleza? Beleza? E tem uma coisa. Lembra que no vídeo que a gente falou sobre a possibilidade de você estar vivendo em união estável e não saber disso? Lembra que a gente falou ali rapidamente da necessidade do companheiro autorizar o outro a vender um imóvel? Lembra disso? Naquele vídeo lá, a gente disse que o STJ tem uma decisão que fala que não precisa da autorização, tá certo? De fato, existe essa decisão, mas ela é um pouco mais antiga, porque agora tem uma outra dizendo que precisa da autorização. Ou seja, meu amiguinho, é bom você estar aqui, ó, vamos acompanhar, ali, ó, tarará, abrindo todo dia seu computador, olhando o STJ, olhando o que eles estão decidindo, todo dia tem coisa nova, ali é emoção, emoção. Você nunca sabe o que vem, tá? Então é bom ficar de olho lá. Para finalizar, lembra que eu falei agora há pouco que se você tá com alguém, é melhor casar logo, já que você tá, né, já tá no inferno, beijo capeta. Casamento é muito bom, mas morrer queimado é melhor. E considerando que o nosso canal é sem mimimi, aqui vai. Meu amigo, põe uma coisa na sua cabeça. União estável não é a mesma coisa que casamento. Vamos supor que morreu a sua companheira. Ela morreu, ela faleceu. Faleceu. Vamos supor que você vai ter que provar que você era companheiro dela para poder ir lá no processo de inventário para receber herança. Vamos supor que os herdeiros falam, não, nunca vi esse cara aqui não. Já pensou? Como é que você vai provar isso? Então o casamento tem essa vantagem. Eu acho que talvez seja a única. O casamento tem essa vantagem. Você vai pegar a certidão de casamento e vai provar. Pronto, o juiz está vendo aqui. Ó, certidão de casamento. Provou, é herdeiro necessário. Agora imagina só, já pensou? Como é que você faz para provar uma união estável pós-mortem? Se durante a vida, se a pessoa nega, já é difícil, pensa depois de morto, meu amigo. E é isso aí, meu pequeno mancebo. Já deixa o seu like aí embaixo se você gostou. E não se esqueça da mensagem. Busquem conhecimento.